No Evangelho de hoje, Nosso Senhor se apresenta como caminho, verdade e vida. Ele, de fato, é o caminho, a via dos santos. Todos precisam passar por ele. Todos precisam se ajustar ao seu divino modelo. E por isso, nós precisamos nos estreitar para nos assemelharmos mais e mais a Jesus Cristo. Este é o resumo da vida de todos os santos, mas de um modo especial nós podemos vê-lo hoje na vida de São Pio V, cuja festa a Igreja celebra neste dia. Ele era de uma família de camponeses. Recebeu no batismo o nome de Antônio, mas depois entrou para a ordem dominicana e recebeu o nome de Michele Ghislieri, era o seu sobrenome, Miguel. Sempre teve uma vida marcada pela austeridade. Talvez esta palavra seja apropriada para definir o seu perfil. Era um homem de poucas palavras, mas palavras justas. Era um verdadeiro apóstolo e, portanto, sempre estava preocupado em falar de Deus e era muito atencioso em ser observante da regra da sua família religiosa, da Ordem de São Domingos. Por isso, logo o nomearam superior e ele começou a cortar abusos e começou a disciplinar a vida na ordem de um jeito mais evangélico. Porque todos nós somos assim. É muito fácil manter um propósito no começo, mas depois nós vamos abandonando aquele primitivo fervor e por isso, ao longo da história de toda a família religiosa, de todos os santos, mesmo da Igreja, precisa aparecer algum reformador que nos devolva àquele espírito primitivo. E foi assim que São Pio V sempre se comportou. Logo, ele foi nomeado inquisidor da Igreja, naquelas regiões da Itália onde ele estava. Ele se indispôs com o Papa Pio IV. Por uma série de motivos. Ele queria condenar algumas pessoas como hereges que não eram hereges. Ele queria promover ao cardinalato jovens de famílias ricas e ele se opôs severamente a isso, muito corajoso. Embora sereno, pacífico, firme. Foi nomeado bispo e depois foi nomeado Supremo Inquisidor da Igreja. Era antigamente a função do atual prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ou seja, zelar pela ortodoxia da fé e para que fosse debelada a heresia em todos os lugares. Paulo IV morreu e o conclave foi aberto para a eleição do seu sucessor. Acontece que nesse conclave estava presente São Carlos Borromeu. E São Carlos Borromeu, um homem glorioso de virtudes, de verdadeira santidade, promoveu a nomeação, a eleição de Michele Ghislieri
obviamente pela humildade, ele não queria aceitar. Como cardeal, ele sempre vestiu seu hábito dominicano. Ele não gostava de grandezas. É um homem que não era afeiçoado a nenhum tipo de ostensividade. E quando foi eleito, aceitou, mas vivendo uma vida pobre. Então a primeira coisa que ele fez, reduzir os gastos na Cúria Romana. Criou um verdadeiro espírito de pobreza. Depois levou um frade da sua ordem para morar com ele e não aceitava nenhum tipo de lisonja. Ele mesmo varria o seu próprio quarto, não deixava nenhum servo varrer o seu quarto. Ele mesmo fez uma vassoura com um ramo de palmeira e com aquele ramo ele varria o quarto e não deixava ninguém servi-lo. Depois, tinha acabado o Concílio de Trento, então ele com aquela humildade e piedade, então, todas as noites ele entrava na Basílica de São Pedro quando ela estava vazia e passava pelos altares e ia rezando em cada altar. Passava às vezes noites inteiras em oração. Ele aplicou o espírito do Concílio Tridentino. Promulgou o catecismo, o chamado Catecismo dos Párocos, que é um colosso, uma obra primorosa. Também promulgou o missal, restaurando a missa primitiva, anterior aos tempos de São Gregório Magno, porque havia se ajuntado uma série de regionalidades, tinham missais por todos os lados, com costumes locais e com muitas variações. Então ele acabou com tudo isso. Restaurou a missa primitiva e proibiu que qualquer rito fosse mantido na Igreja Católica Ocidental, a não ser que tivesse mais de 300 anos de existência. E o rito ficou inalterado, permaneceu o mesmo até 1969. Depois, ele promulgou também o Breviário Romano para a recitação dos padres. E não só isso, ele combateu vigorosamente as heresias do seu tempo, fazendo com que houvessem concílios, sínodos locais que criassem estratégias. Ele tinha muita preocupação com o norte da Itália, que era por onde ele imaginava que a heresia iria se infiltrar no coração da igreja. Ele combateu os turcos otomanos. Então, na época, havia um grande avanço do Império Otomano que queria entrar na Europa através do leste, e ele promoveu a chamada Batalha de Lepanto, uma batalha memorável em que ele entregou aos cuidados do rei João de Áustria o combate naval mesmo às tropas dos turcos, e o exército cristão, em desvantagem, obteve, graças à intercessão de Nossa Senhora, invocada com o Santo Rosário pelo Papa durante todos os dias de batalha, uma vitória esplendorosa e milagrosa, da qual ele ficou sabendo por revelação. Havia uma reunião de cardeais, então ele pediu licença, saiu, e quando ele voltou, ele disse: ganhamos a batalha em Lepanto. Eles perguntaram: como é que o senhor sabe disso? Eu tenho só essa notícia para dar: ganhamos a batalha em Lepanto. E com isso, com essa vitória esplendorosa, que aconteceu no dia 7 de outubro,
festa de Nossa Senhora do Rosário, graças ao Santo Rosário, e conseguiu impor uma barreira contra o avanço da impiedade maometana. Ele governou durante 6 anos a igreja. Depois, quando chegou no finalzinho da vida, depois da Batalha de Lepanto, quiseram envenená-lo. Ele tinha um crucifixo que ele beijava todas as noites, longamente antes de dormir. Então envenenaram os pés do crucifixo para matá-lo. Ele soube por revelação que tinham colocado veneno e depois mandou limpar, não morreu, mas já era velhinho, começou a faltar-lhe as forças, então ele quis fazer a peregrinação a pé nas basílicas de Roma. E foi. Quando chegou a Basílica de Santa Maria Maior, a qual está entregue aos frades dominicanos, ele já não conseguia mais, então ofereceram-lhe para levá-lo numa liteira. E ele disse: não, jamais permitirei isso, vou terminar aquilo que eu comecei. Chegou ao interno da basílica, ali comungou e já perdeu as forças e já começou a agonizar, morrendo 2 dias depois. O corpo dele está até hoje na Basílica de Santa Maria Maior, no altar lateral para a veneração dos fiéis. Foi um dos papas mais chorados da história de Roma, um dos mais piedosos, um dos mais devotos, um dos mais observantes, austeros, num período em que a igreja precisava de reformas. Então, nós precisamos olhar para o exemplo de São Pio V e pensar, né? O que Deus quer de nós para esses dias? Nós vivemos num tempo de tanta dispersão, de tanta impiedade, tanta imprecisão doutrinal, tanta confusão, tanta falta de veneração pela Sagrada Liturgia, tanta desobediência às leis eclesiásticas e, ao mesmo tempo, de tanta suntuosidade, tanta ostensividade. Talvez nós possamos aprender com o exemplo de São Pio V a voltar àquela forma de vida cristã mais rude, mais fiel ao Evangelho, uma forma de vida cristã em que o sacrifício, a mortificação, a penitência façam parte integrante. Que São Pio V nos ajude a abraçar a cruz e que, como ele, nós possamos lutar pela preservação da fé dentro e fora da Santa Igreja.